Olá, entusiastas de Warhammer! Bem-vindos novamente ao canal. Fico feliz que vocês voltaram. No último vídeo, eu brevemente falei dos materiais necessários para jogar Warhammer, então se você não viu aquele vídeo, eu recomendo ver aquele vídeo antes de ver esse, para ter certeza e certificar-se de que você tem tudo o que precisa antes de começar a jogar Age of Sigmar. Então, vamos começar direto às regras de Age of Sigmar. Eu decidi introduzir vocês, como vocês já podem ver no título do vídeo, ao Age of Sigmar modo Spearhead. Mas o que é exatamente o modo Spearhead? O modo Spearhead ele é uma variante de Age of Sigmar que foi criada para proporcionar partidas um pouco mais rápidas e acessíveis. Ele é diferente das partidas tradicionais, onde os exércitos inteiros se enfrentam em um campo de batalha que é um pouco maior. O Spearhead ele limita o tamanho dos exércitos e o tamanho do campo de batalha para que torne a partida um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Ele também tem um pouco menos de regras, o que facilita a entrada para aqueles que não estão acostumados a jogar Warhammer ou Age of Sigmar em geral. Bom, agora que entendemos as diferenças de Spearhead e por que devemos começar por Spearhead no Age of Sigmar, e depois de termos analisado os nossos exércitos, o escolhido nosso exército, está na hora de finalmente falar das regras de Age of Sigmar. Como se joga esse jogo? Cower before Chief Warlock Icketclaw, no fair. Bem, essencialmente, Age of Sigmar é um jogo jogado entre dois participantes, um atacante e um defensor, que jogam no tabuleiro cujas medidas eu mencionei anteriormente. E é jogado entre 4 rodadas. No jogo são chamados de Battle Rounds. Cada Battle Round constitui de 2 turnos. Cada jogador tem seu turno. O jogador A vai primeiro fazer toda a sua jogada, então o jogador B faz toda a sua jogada, assim encerrando o Battle Round. Depois se passa para o segundo Battle Round, onde novamente um jogador vai ter o seu turno e o outro vai ter o seu novamente. Isso acontece 4 vezes e o jogador que terminar a partida com mais pontos é o vencedor. Os pontos são feitos completando objetivos. Esses objetivos, no começo de cada turno seu, você compra 3 cartas do seu deck de Battle Tactics. Se você conseguir completar um daqueles objetivos, você ganha pontos. Se você conseguir capturar objetivos já que estão na mesa desenhados, você também ganha pontos. E não necessariamente matar unidades inimigas é que vai ganhar o jogo para você. Por isso que é um jogo Age of Sigmar é um jogo um pouco mais estratégico. Ele demanda que você saiba, utilizar as suas unidades de uma maneira que você conquiste o campo de batalha e não só apenas o adversário. Bem, entendendo que existem 4 Battle Rounds e cada Battle Round é composto de 2 turnos, um para cada jogador, vamos entrar a fundo no que se faz em cada turno. No time. Experiments to do. Cada turno é composto de várias fases. Em cada fase, o jogador pode executar alguma habilidade diferente. Habilidades são como você faz coisas no Age of Sigmar. Por exemplo, se você quer se movimentar, você usa a habilidade de movimento. Se você quer atacar, você usa a habilidade de lutar. Então, as habilidades, elas são específicas para cada fase que existe no seu turno. Temos a primeira, que é Start of the Turn Phase. Start of the Turn Phase permite que você execute habilidades que são de começo de turno. Algumas unidades permitem que você faça isso. Depois temos a Hero Phase. Hero Phase é quando os seus heróis, as unidades que são classificadas como heróis dentro do seu jogo, podem fazer as habilidades que estão descritas nas suas cartas. Elas vão desde bufar o seu exército até dar dano ao exército inimigo. Depois da Hero Phase, temos a Movement Phase. Na Movement Phase é quando movemos nossas unidades. Cada unidade tem pré-definido um número de polegadas que ela pode se mexer. Nós podemos observar isso olhando o War Scroll de uma unidade. Também é possível, na fase de movimento, usar outras habilidades que não sejam só
move da habilidade. Você pode, por exemplo, fazer run, correr, onde você faz o movimento da unidade e joga mais um D6 e aquele número adiciona ao seu movimento, fazendo com que você efetivamente possa ir mais longe. Depois da movement phase vem a minha fase favorita, que é a shooting phase, a fase de tiro. Algumas unidades possuem armas de longo alcance, e é nessa fase que você consegue utilizar essas armas. Essas armas normalmente também têm algum alcance em polegadas. Se a unidade inimiga está dentro do alcance da sua arma daquela unidade, então você pode utilizar e faz os seus ataques de maneira normal. Depois da Shooting Phase, nós vamos ter a Charge Phase, ou fase de carga, que é quando finalmente vamos preparar nossos exércitos para entrar em combate. Você escolhe unidades que estejam até no máximo 12 polegadas de distância de uma unidade inimiga e joga 2 dados de 6. Se o resultado for suficiente para que a sua unidade chegue, ou seja, por exemplo, se você está a 11 polegadas de distância de uma unidade inimiga e você joga 5 no dado, você só poderia andar 5 polegadas naquela fase de carga. Então você não consegue realizar sua carga, sua unidade fica parada. Porém, se você tirar um 12 ou um 11, quer dizer que a sua unidade consegue andar toda aquela distância e fazer a carga como deve ser feita e terminar em linha de combate com a unidade inimiga, deixando a carga bem sucedida. Depois que você faz as cargas de todas as unidades necessárias, entramos finalmente na fase de combate, que é onde as unidades vão se degladiar umas com as outras com as armas brancas que elas têm. Os jogadores intercalam nessa fase entre as suas unidades, ou seja, o jogador que é o do turno, o jogador ativo no momento, vai atacar primeiro, em seguida o jogador seguinte escolhe uma outra unidade que ele tem e ataca. E assim vão se atacando todas as unidades intercaladamente, até que se termine todas as unidades que estão em área de combate. É importante mencionar que a área de combate de uma unidade é 3 polegadas e fica em volta dela. Depois da fase de combate, então, temos a End Turn. No End Turn Phase, tem unidades Skavens que conseguem recuperar modelos destruídos no final do turno jogando um dado de 3. Inclusive, um dado de 3, só por título de curiosidade, é um dado de 6, só que 1 e 2 equivalem a 1, 3 e 4 equivalem a 2, 5 e 6 equivalem a 3. Ao final do end turn, se vê quantos pontos esse jogador fez, quais objetivos, quais battle tactics que ele conseguiu concluir naquela rodada e quantos objetivos ele capturou, então tendo o resultado final de quantos pontos ele fez. Em seguida, é a vez do jogador adversário, que vai passar pelas mesmas fases e isso vai se repetir, como eu falei, 4 vezes. Os jogadores intercalando entre si, executando habilidades quando podem. É importante mencionar que algumas habilidades, apesar de não ser o seu turno, você pode executar no turno inimigo, e isso está descrito nos stats das cartas, por exemplo. Ao final disso, vamos finalmente falar sobre War Scrolls. O que são War Scrolls? Icket, most traveled rat of Skry. Nothing surprises me. War Scrolls são cartas de status das unidades. Nela você vai ter o valor de movimento, o valor de vida, o valor de ponto de controle, o valor de saves que essa unidade pode fazer, e assim como as armas que essa unidade possui, as suas habilidades e as suas palavras-chave. As palavras-chave são importantes para algumas habilidades, por exemplo, saber que uma unidade é um herói, quer dizer que ele pode ser afetado por algumas habilidades específicas ou não. Após isso, temos alguns detalhes importantes, voltando então à parte superior de um War Scroll, temos a vida. A vida é quanto de vida tem essa unidade, quando chega a zero, você perde um modelo daquela unidade. É importante falar que o conceito de unidades e modelos no Warhammer, ele significa que um modelo é literalmente uma miniatura. Uma unidade é composta de um ou mais modelos, certo? Normalmente você pode ter aqueles modelos que são grandes, geralmente eles constituem uma unidade só, mas modelos menores constituem, por exemplo,
20 modelos de Clan Rats constituem uma unidade de Clan Rat. Então, se você chega a 0 de vida, você perde um modelo. O save ele é utilizado para aquela unidade tentar resistir a algum ataque. O controle ele é utilizado para ver se aquela unidade ela consegue ganhar a contestação de um objetivo ou não. Pois quando mais de uma unidade, uma amiga e uma inimiga, elas estão contestando um objetivo, se soma os pontos de controle de todos os modelos envolvidos e se vê quem tem o maior valor. Quem tem o maior valor controla o objetivo. E por último, e a mais óbvia, é o movement. O movement é em polegadas quanto aquela unidade consegue se movimentar. Vamos então falar de como funciona um combate. Warpstone first, packed deal later. Muito bem. Eu preparei aqui um exemplo para explicar a fase de combate e como ela funciona, mas como eu esqueci de mencionar os detalhes antes da fase de movimento e da fase de carga, eu vou aproveitar e explicar eles aqui. Então, esse exemplo aqui, nós estamos nesse momento na fase de movimento do jogador 1, que está controlando os Skavens. Ele tem uma unidade de Clan Rats que possui 5 modelos. E como se pode ver eles aqui agora, eles estão dentro de 6 polegadas, até mais perto que isso, do que a unidade de Stormcasts do inimigo. Normalmente, um Clanrat conseguiria se mover isso na fase de movimento e chegar perto, mas a habilidade de movimento não permite que suas unidades terminem na área de batalha de uma unidade inimiga. Então, ele não pode chegar mais perto do que 3 polegadas. Mas, como ainda assim temos um movimento, vamos chegar até 3 polegadas perto da unidade, já que isso é pelo menos permitido. Dessa maneira vai ficar mais fácil fazer uma carga. A carga agora, movemos para a fase de carga. A carga agora, ela permite que joguemos 2 dados de 6 para ver se conseguimos chegar perto da unidade em combate da unidade de Stormcasts. Para isso, iremos jogar 2 dados de 6 e o resultado é quantas polegadas nos moveremos. Nesse caso, 11. É mais que suficiente para chegar e completar essa carga. Então, faremos a carga com as unidades de Clan Rats, aproximando elas das unidades de Stormcasts. Muito bem. Agora, terminamos a nossa carga. Começaremos então a nossa fase de combate. Finalmente, entraremos na fase de combate. Faremos primeiro o que se chama de Pile in Move. Pile in Move é traduzido para se aproximar, se pilhar mais perto dos inimigos. Um modelo pode andar 3 polegadas neste movimento para que fique mais próximo das unidades inimigas. Isso porque, para uma unidade poder atacar outra, ela precisa estar a 3 polegadas de uma unidade de um modelo inimigo. Para funcionar o ataque agora, vamos ver as armas que o Clan Rat possui. O Clan Rat possui uma arma que se chama Rusty Blade. Temos algumas informações importantes já olhando para ela, mas primeiro vamos focar nos ataques. Ataques, nesse caso, são 2, ou seja, cada modelo irá jogar 2 dados de 6 para realizar um ataque. Neste caso, como possuímos 5 Clan Rats, faremos uma jogada de 10 dados de 6. Bom, jogamos os dados de 6, agora passamos para a próxima característica, que é hit. Isso significa, nesse caso aqui, que apenas os dados que acertaram 4 ou mais é que passaram dessa fase. Literalmente só os dados que saíram 4 ou mais acertaram os inimigos. Então, removeremos os dados que estão abaixo de 4 ou mais. Pronto, 4 ataques acertaram um inimigo, só que ainda não o machucaram. Para isso, iremos olhar a próxima característica que é Wound. Nesse caso dos Clawrats, é 5 ou mais. Ou seja, esses 4 dados que já acertaram precisam novamente passar por um novo teste. E dessa vez, precisamos tirar 5 ou mais no dado. Pronto. Aqui machucamos 2 dados. Ou seja, esses 2 dados são o que de fato danificariam a unidade inimiga. Porém, agora é a vez
dos Stormcasts se defenderem. Eles irão tomar 2 de dano se não se defenderem. Para isso, olhamos ao atributo de Save dos Stormcasts. Nesse caso, é 3 ou mais. Eles precisam apenas tirar 3 ou mais no dado para conseguir se defender e anular o dano que eles vão tomar. Então, eles vão rolar os dados. 2 e 2, não é 3 ou mais, então eles tomaram 2 de dano. Um para cada dado. 2 de dano é o equivalente a 2 de vida de cada modelo de Stormcast. Então, eles perderam um modelo. Bom, agora iremos analisar como funciona o ataque numa Shooting Phase. Numa Shooting Phase, se a sua unidade possuir armas de longo alcance, como por exemplo esse Rattling Warp Blaster aqui possui, se olharmos o seu War Scroll, vemos que ele tem Hail of Warpstone Bullets, onde o range é 20 polegadas. A primeira coisa a fazer é ver se a unidade inimiga está em range desta arma dele. No caso aqui, esses Stormcast Eternals estão dentro de 20 polegadas, estão, na verdade, 5 polegadas, mais que o suficiente para nós conseguirmos atirar com as nossas armas de longo alcance aqui. A primeira característica que devemos observar aqui quando atirando é o ataque. O ataque aqui nesse caso é 3d6 mais 3, ou seja, jogaremos 3 dados de 6, somaremos 3, então veremos quantos dados é que realmente jogaremos para o nosso ataque. Aqui, então, jogaremos 8 dados de 6 para ver quantos ataques acertam. Para acertar, temos que tirar 4 ou mais nos dados. Removemos os que não são 4 ou mais. Sobraram só 4 dados. Agora, precisamos ver se machucam. Para machucar, é 3 ou mais. Apenas 3 dados realmente machucaram. Agora, um detalhe importante de observar aqui é que o Warp Blaster nessa arma possui range de 1. Isso dificulta o save da unidade inimiga, porque você vai somar esse 1 ao save inimigo. No caso, os Stormcasts possuem um save de 3+. Somando esse 1 do range, fica 4+. Os Stormcasts precisam de 4+ no dado para se defender desse ataque, ou então tomarão 1 de dano para cada dado. Conseguiram se defender apenas de um dos ataques, ou seja, tomaram 2 de dano, perdendo mais uma unidade de Stormcast. Bom, eu entendo que possa parecer um pouco demais, overwhelming, essas informações, mas com o tempo isso vai ficando simples e vai virando natural quanto mais você joga. Meu próximo vídeo vai ser uma batalha de demonstração entre eu e minha esposa para demonstrar todos esses conceitos de Spearhead, de Age of Sigmar. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, por favor, comentem abaixo, marquem o sino e vejo vocês por aí.